Bem-vindos a esta apresentação do Estudo Biodiversidade 2030. Nova agenda para a conservação em contexto de alterações climáticas. Este é o resultado de uma encomenda do Ministério do Ambiente e da Ação Climática para desenvolver uma reflexão independente com vista à apresentação de propostas que visem travar a trajetória de degradação de biodiversidade em Portugal. O estudo foi coordenado por mim próprio e também envolveu vários investigadores colaboradores, nomeadamente como coordenadores setoriais a Sara Antunes e Isabel Sousa Pinto, no âmbito das águas interiores e costeiras, o Emanuel Gonçalves, no âmbito dos oceanos, a Rosário Oliveira, no âmbito do território, a Sofia Santos, no âmbito do financiamento para a biodiversidade. À leia de contexto, convém referir que a biodiversidade tem estado em acentuado declínio desde os anos 70, princípios dos anos 70, e que a Conferência das Partes, no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica, estabelecida em 1992, estabeleceu metas de biodiversidade, primeiro em 2010, depois em 2020, e essas metas falharam claramente, falharam rotundamente, já que não conseguiram travar a trajetória de perda. Hoje em dia existe a consciência de que se quisermos fazer alguma coisa, se queremos obter resultados diferentes, temos que fazer alguma coisa diferente. Este boneco, esta figura, o que demonstra enfim, o que pretende ilustrar é que no cenário de business as usual, se continuarmos a fazer as coisas tal e qual estamos a fazer, é este cenário, enfim, de perda inexorável até ao final do século. Se apenas melhorarmos a nossa política de conservação de biodiversidade, com mais áreas protegidas, mais eficácia na conservação de espécies ameaçadas, continuaremos a perder biodiversidade até uma estabilização, digamos, num patamar mais pobre. Se quisermos evitar esta trajetória e ter alguma recuperação, vamos ter que, além de melhorar a eficácia das nossas ações de conservação, vamos ter que trazer a conservação para um consumo de bens e serviços e para a produção de bens e serviços, portanto, no domínio da sustentabilidade. Como referencial para este estudo, consideramos atentamente os compromissos portugueses no âmbito da Estratégia Europeia de Biodiversidade 2030, nomeadamente a necessidade de proteger legalmente 30% da superfície terrestre e marinha e, de forma estrita, 1/3 dessas áreas, portanto, cerca de 10% do território. E agora, como novidade, acautelando a adaptação da biodiversidade às alterações climáticas simultaneamente. Gerir com mais eficácia a biodiversidade protegida, designadamente nas áreas classificadas. Restaurar populações e ecossistemas naturais, incluindo os que desempenham um papel prominente na captura e armazenamento de carbono. E, para que, enfim, estes objetivos sejam alcançados, financiar adequadamente a conservação e restauro da biodiversidade, mobilizando a nível europeu um montante de cerca de 20 mil milhões de euros, o que corresponderia a Portugal, em termos da nossa proporção do PIB, a cerca de 260 milhões anuais. Para a persecução destes objetivos, temos um conjunto de fragilidades e ameaças que foram identificadas pela equipa, haverá seguramente mais, mas estas foram consideradas importantes. Uma delas é a dificuldade de acesso a dados centralizados e limitada disponibilidade de dados para caracterização de tendências e vulnerabilidades da biodiversidade. Há que dizer que estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás, mas que ainda existe uma grande dispersão de informação. Nós, por exemplo, para este trabalho tivemos que obter dados na APA, obter dados no ICNF, na DGRM, formatos diferentes, níveis de qualidade diferentes, estándares diferentes. Portanto, é muito importante centralizar, como em outros países isso já foi feito. Por exemplo, em Inglaterra, o Biological Record Center existe já há muitos anos e é, de certo modo, pioneiro nesse tipo de trabalhos. Também uma ausência de consideração das ameaças decorrentes das alterações climáticas e da perda de biodiversidade na planificação da política de conservação. Não deixa de ser paradoxal, não é? Que temos em várias políticas setoriais as alterações climáticas já informam essas políticas, a energia é uma delas, mas nós em conservação ainda não fizemos. Prevalência de uma gestão passiva da biodiversidade, em Portugal isso tem particular importância, nós temos uma tradição regulatória muito forte e uma regulação de gestão ativa mais fraca e que limita a capacidade de manutenção e restauro de populações e ecossistemas. Uma fraca articulação intersetorial e interministerial, tanto em terra como no mar, que resulta, obviamente, no ineficaz quando não prevê-se a utilização de fundos públicos, não é? Quando se gasta para conservar e se gasta para destruir ao mesmo tempo. Não é, de facto, uma forma muito eficaz e um dos exemplos paradigmáticos desta dificuldade de convergência de políticas é, por exemplo, a política de ambiente e a política agrícola. Temos também uma escassa capacitação e empoderamento dos atores locais na gestão ativa do capital natural, uma fraca experiência a esse nível, e que limita a capacidade de intervenção no território, né?
quando grande parte dos desafios implicarão, digamos, boots on the ground, né? Ações concretas de gestão do território, nós temos que ter a capacidade no território de o fazer. E ainda há bastante a melhorar nesse sentido. E depois, enfim, temos tido um subfinanciamento crónico de políticas públicas de conservação, não é exclusivo de conservação, obviamente. Somos um país com algumas carências. E um limitado envolvimento do setor privado no financiamento da biodiversidade. Para abordar estas questões, para estas fragilidades e os objetivos que falámos no início da Estratégia Europeia de Biodiversidade 2030, nós propomos 9 reformas e 7 recomendações. Estas recomendações não têm, digamos, a dignidade da reforma, mas não deixam de ser importantes. E vou referir aqui neste slide apenas 4 delas, que me parecem ser relevantes para o futuro. Um deles, para resolver o problema dos dados, é criar um Sistema Nacional de Informação sobre Biodiversidade, integrando bases de dados europeias e internacionais, portanto, nomeadamente o GBIF, portanto, articulando, uniformizando standards e envolvendo vários parceiros, nomeadamente universidades, FCT, etc. A criar uma equipa para monitorização das metas pós-2020 e acordar indicadores de progresso. Nós temos que saber se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se temos que corrigir o caminho para que cheguemos a 2030 ou 2032, enfim, o período pós-2020, onde houver uma reavaliação e tenhamos a garantia de que conseguimos cumprir as nossas obrigações. Rever as prioridades das metas da Estratégia Nacional de Conservação da Biodiversidade 2030, que já foi feita há alguns anos, à luz dos compromissos que estão agora a ser assumidos, que vão ser assumidos em breve no âmbito da CBD, portanto da Convenção da Diversidade Biológica, e também da Estratégia Europeia de Biodiversidade 2030, e também dos resultados deste relatório. Também propor um grupo de trabalho, luso-espanhol, no âmbito da Cimeira entre Estados Ibéricos, para a articulação da política de conservação à escala ibérica. Isto é particularmente importante no contexto de alterações climáticas. Nós sabemos que a biodiversidade não tem nacionalidade, não é a biodiversidade portuguesa nem espanhola, mas no contexto de alterações climáticas espera-se que exista muito mais mobilidade e necessidade de mobilidade para a adaptação. E, portanto, é muito importante, nomeadamente nas zonas fronteiriças, ter, digamos, políticas coordenadas. A reforma número 1 é, aliás, neste sentido. Vocês veem este mapa à esquerda, que reflete a magnitude e a direção dos fluxos que nós medimos em espécies, são 296 espécies do continente, onde medimos qual é que é a direção e a magnitude dos fluxos, portanto, dessas espécies que estão em áreas protegidas e para outros locais, que podem ser áreas protegidas ou não. E, portanto, isto levaria, esta análise que nós fizemos bastante detalhada, levou-nos à proposta de uma estrutura de adaptação climática da biodiversidade, que nós chamamos EACB, que ajudaria a concretizar o objetivo de conservação de 30% do território. Nós sabemos que as áreas protegidas em Portugal ocupam cerca de 22% e que cobrem bastante bem a biodiversidade nacional, tanto em termos de espécies como em termos de habitats, mas que, portanto, agora entre estes 22% e os 30% que serão necessários alcançar, os objetivos já seriam talvez menos de representatividade, portanto, de cobrir novos habitats e novas espécies, mas também e sobretudo de garantir a persistência dessas espécies neste contexto dinâmico da alteração climática. No mar a realidade é um pouco diferente, porque de facto temos proporções muito menores, não é? Dentro das 12 milhas da linha de costa temos 12% do território protegido, e na ZEE, portanto, na Zona Económica Exclusiva, cerca de 4%. Portanto, há muito trabalho ainda a fazer em termos de representação, de cobrir, de preservar espécies e habitats nos locais onde elas existem hoje, mas de preferência fazer esse esforço de priorização considerando as ameaças climáticas. Nós fazemos alguns exercícios nesse sentido, mas são propostas menos amadurecidas porque, enfim, a maturidade dos dados é menor. Mesmo assim, consideramos 1.591 espécies para este exercício, espécies marinhas. Isto é um exemplo de uma proposta. Temos à esquerda um mapa de Portugal, com a verde claro o SNAC, portanto, áreas protegidas e rede Natura 2000, e a verde escuro temos as áreas otimizadas, as áreas prioritárias, que são refúgios climáticos, onde as espécies se irão dirigir para se refugiar no contexto de alterações climáticas, e são dispersos por todo o país, mas com uma grande importância, em particular na zona do oeste, a norte de Lisboa, e na zona de Trás-os-Montes. Temos depois aqui um zoom também, que mostra um bocadinho estas áreas e como é que elas se articulam, no caso de Trás-os-Montes, com áreas protegidas existentes. Portanto, claramente um contexto de expansão dessas áreas, não é? E depois temos o conceito de corredor climático, são áreas de alguma benignidade climática, muitas vezes associada a linhas de água, mas nem sempre, outras vezes associadas a vertentes expostas a norte,
e que facilitariam, digamos, a conectividade entre estas áreas e que, enfim, independentemente dos cenários que se venham a adotar, é muito importante considerar do ponto de vista conceptual algumas das propostas que nós fazemos. A implementação desta estrutura pode ou não implicar reformas legislativas. No caso de haver uma reforma legislativa, a recomendação é para a simplificação, porque neste momento temos, digamos, um ecossistema de planeamento que, enfim, que tem vindo a ser complexificado, vão-se acrescentando níveis, não é? Layers de regulamentação, e às tantas é um bocadinho difícil saber enfim, quais são os limites, onde começa um e acaba outro. Portanto, eu penso que existem oportunidades para melhoria a esse nível, mas não é necessário, não é imprescindível. E esta figura o que pretende demonstrar é justamente isso, não é? Portanto, esta estrutura teria duas componentes, que seriam os nodos do sistema de áreas protegidas, portanto, que envolveriam a SNAC, e por outro lado os refúgios climáticos, análogos a áreas de conservação, podiam ser consideradas para os 30%, e depois os corredores climáticos, que no fundo são um reforço da regulamentação de algumas servidões administrativas que nós temos. E tudo isto se pode fazer no quadro atual, portanto, usando o regime jurídico da conservação da natureza, que está representado aqui a verde e que está, enfim, sob a alçada do ICNF. Temos o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e de reconversão da paisagem, que são, digamos, o domínio da intervenção da DGT, da Direção-Geral do Território, e depois temos o domínio da política da água, que está sob a alçada da APA. Né? Portanto, estas três instituições, com os respectivos regimes jurídicos, são os que são necessários para ter uma gestão eficaz do território, em conservação e para a implementação da EACB. Depois temos a reforma número 2, que é o reforço do nível de proteção das áreas classificadas, de modo estrito, com vista à cobertura de 10%. Portanto, a classificação das áreas de conservação estrita são áreas com elevado valor de biodiversidade e com exclusão de atividades extrativas, excetuando-se, eventualmente, em terra, as atividades tradicionais de muito baixo impacto na biodiversidade. No mar seriam o equivalente às no-take zones, portanto, onde não há pesca, onde não há mineração, e que, enfim, é mais fácil a implementação, dado que são propriedades públicas, não é? Estão sob jurisdição pública. Acontece que nós temos, de facto, níveis muito baixos de proteção estrita em Portugal, comparando, por exemplo, com países como a Finlândia e a Suécia, que já têm quase os 10% nesta categoria. Por exemplo, em terra temos 0,17% e no mar 0,02%. Portanto, está praticamente tudo por fazer. O que em terra é complicado porque grande parte do território é privado. Isto não é uma característica universal dos países europeus. Este mapa mostra a proporção de território privado florestal em diferentes países europeus. Portanto, vemos a amarelo entre 0% e 20%, por exemplo, não é? E a castanho escuro, que é onde nós estamos, é que está entre 76% e 100%. Isto é território florestal, nós não temos informação, enfim, generalizada, nomeadamente para as áreas protegidas, mas, por exemplo, em Espanha, eu tenho conhecimento que grande parte das áreas protegidas, se não todas, as de nível nacional, são públicas, são de caráter público, portanto, a conservação estrita é mais fácil. Temos, em todo o caso, algumas oportunidades. Uma é a reconversão de alguns territórios públicos que têm atualmente uso florestal, nomeadamente na área da experimentação florestal, e que podem ser reconvertidos em áreas com algum restauro ecológico, em áreas de conservação estrita. E depois temos a renaturalização de territórios devolutos do interior, onde há trajetórias demográficas deprimidas e onde as atividades económicas deixaram de fazer sentido no contexto atual. E se podem, enfim, reinventar atividades económicas associadas à conservação da natureza. Aqui temos desafios de como implementar isto. Uma parte, enfim, pode ser a aquisição de terrenos pelo Estado, se o Estado assim entender, uma aquisição estratégica. Não temos capacidade, obviamente, neste momento de fazer isto numa grande escala, mas poderia eventualmente haver uma planificação de longo prazo. E o envolvimento dos privados. O envolvimento dos privados tanto pode ser numa trajetória que já está em curso, que é, no fundo, a classificação de áreas protegidas privadas, e, por outro lado, no estabelecimento de contratos, programa com proprietários privados, no sentido, enfim, de uma contratualização da gestão com objetivos de conservação. Temos as reformas 3 e 4, que são justamente sobre questões de gestão. A definição de plano de gestão adaptativa, que é crítica e crucial no contexto das alterações climáticas, porque permitem uma reavaliação constante de objetivos em função de informação nova. E, por outro lado, o aprofundamento do modelo de cogestão das áreas classificadas. Nós somos favoráveis à cogestão, mas também consideramos que tem algumas fragilidades e que existem oportunidades para aprofundar este sistema.
No contexto da cogestão e da proposta que nós fazemos, que está detalhada no relatório, consideramos que é muito importante conceptualmente separar três conceitos. É o caráter regulatório da gestão passiva, que, enfim, é passível de uma simplificação, como eu referi há pouco, mas, enfim, podemos viver com o que temos atualmente, não é, digamos, prioridade número 1. E depois temos gestão ativa, o que nós chamamos de gestão de biodiversidade, portanto, a intervenção boots on the ground, onde temos, enfim, a gestão adaptativa que nós preconizamos, que precisa de ser pensada em ciclos longos, não é? Uma gestão, por exemplo, com objetivos de 3 anos, reavaliáveis em ciclos curtos, porque quer dizer, a própria definição de clima envolve períodos de 30 anos, não é? Portanto, nós, se quisermos ter uma gestão adaptativa para os desafios climáticos, temos que pensar no longo prazo. Finalmente, em termos de governança, parece-nos muito importante separar a componente, digamos, de promoção, avaliação e fiscalização, que deve sempre recair sobre a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, no caso da terra do ICNF, da componente de execução das medidas de gestão. Porque senão temos a mesma entidade que faz a gestão a avaliar essa gestão, o que obviamente não é ideal, não é? E, portanto, os programas de cogestão seriam contratualizados, haveria um contrato de programa, a definição de um caderno de encargos com objetivos claros e transparentes sobre os objetivos que se pretendem em cada área, e depois haveria uma entidade com personalidade jurídica, um orçamento assignado de caráter plurianual, mecanismos de avaliação, etc., que seria responsável por essa gestão. Já existem, por exemplo, nos parques de Sintra, esse modelo existe, não é? Está em funcionamento, podem ser entidades públicas ou privadas, que sejam, digamos, responsáveis pela gestão do território, mas é muito importante separar as funções de promoção, avaliação e fiscalização da função de execução. Finalmente, temos reformas 5 e 6, que têm a ver com o restauro, e sem prejuízo que sejam redefinidos objetivos de restauro mais abrangentes no âmbito das metas de caráter obrigatório da Estratégia Europeia de Biodiversidade. Consideramos que para Portugal existem duas prioridades muito importantes. Uma é o restauro de ecossistemas de águas interiores. As águas doces, digamos assim, são o ecossistema mais ameaçado do mundo. Temos vindo a perder qualidade ecológica a um nível muito preocupante, não só em Portugal, mas noutros países. E o restauro de ecossistemas marinhos, nomeadamente pela sua importância em termos de ciclo de carbono, né? A absorção de carbono, se constituírem como sumidores de carbono. Nesta apresentação eu vou mostrar apenas propostas para as águas doces, que são quantificadas. Nós identificamos 2.416 km de rios, de linhas de água no SNAC, e 408 km em refúgios ecológicos, em refúgios climáticos, que estão em estado de mau, medíocre ou razoável, portanto, que são passíveis claramente de programas de restauro. Nós consideramos que é prioritário, é muito importante nós avançarmos com o restauro destas linhas de água, porque, digamos, as linhas de água são as veias da paisagem, não é? É por onde circula a água, que é essencial para o funcionamento de todos os ecossistemas. Portanto, se nós queremos ter um SNAC, portanto, um Sistema Nacional de Áreas Classificadas com saúde, vamos ter que claramente priorizar o restauro destas linhas de água. Temos também bastantes linhas de água em bom estado, 2.839 km de linhas de água coincidentes com o SNAC e 309 km em refúgios climáticos, que nós temos que garantir que se mantêm em bom estado. Portanto, aí a componente regulatória tem que ser muito apertada para garantir que não hajam ações que dilapidem, que degradem estes ecossistemas. Finalmente, também, coincidente com a Estratégia Europeia de Biodiversidade, o desmantelamento de barreiras obsoletas em cursos de água, para maximizar a conectividade. O Conselho Nacional da Água fez já esse trabalho de identificação das áreas das barragens obsoletas que poderiam ser desmanteladas, e 50% dessas barreiras coincidem com o SNAC. Portanto, num contexto de priorização, nós consideramos que a prioridade deve ser dada ao desmantelamento de barreiras obsoletas que coincidem com áreas protegidas, ou Rede Natura 2000. Bom, depois temos 3 reformas de índole económica e financeira que pretendem corrigir falhas de mercado, que basicamente por não considerarem a biodiversidade num sistema de escolhas económicas, não é? A primeira reforma também emana diretamente de uma recomendação da Estratégia Europeia de Conservação da Biodiversidade, que é a implementação do princípio do poluidor-pagador nas áreas protegidas. O princípio
é simples, os beneficiários de um determinado capital natural deverão contribuir para a manutenção desse capital natural. É uma tradição que não é europeia, no fundo é uma ruptura com o status quo. Como vê aqui neste mapa, grande parte do mundo cobra pelo usufruto das áreas protegidas, com valores diferentes, mas a Europa, tirando a Polónia e algum país nos Balcãs, não tem essa tradição. Nós, com contas muito simples, passíveis de melhoria, nós chegamos a valores provisórios de uma receita combinada, agregada para todo o país, entre 40 a 100 milhões de euros por ano, o que no valor mais baixo representaria mais ou menos o que nós temos de orçamento no Fundo Florestal Permanente, e no valor mais alto, cerca de 1/3 das verbas que são necessárias para implementar a Estratégia Europeia de Biodiversidade em Portugal. Estratégia Europeia. As formas 8 e 9 têm a ver com o princípio do poluidor-pagador. Basicamente, o princípio é quem cria capital natural tem que ser beneficiado, de alguma maneira, e quem dilapida o capital natural tem que ser onerado. Dessa maneira, quem dilapida tem o incentivo a não dilapidar, portanto, a melhorar práticas para ter menos impactos, e quando isso não é possível, enfim, tem que incorporar o custo dessa dilapidação nas suas contas, no seu plano de negócios, e de certo modo, pagar a quem cria natural capital, pagar pela criação de bens públicos que não estão dentro do mercado. Não é? Isso, portanto, pode ser, nós propomos isto, que possa ser obtido através de duas medidas complementares. Uma é a criação de mercados de biodiversidade, formalização destes mercados, que já existem em alguns países, e nós podemos também implementar em Portugal, e, por outro lado, a introdução de mais e melhores mecanismos de fiscalidade verde, sempre numa ótica de neutralidade fiscal. O princípio é muito simples. Nós temos, por um lado, temos vendedores de créditos de biodiversidade, não é? que criam biodiversidade através das suas ações, tanto produtivas, por exemplo, uma herdade agrícola pode ter algumas medidas de sustentabilidade na sua produção que podem ou não reduzir a produtividade, mas que reduzem o impacto, o impacto desta atividade na biodiversidade, como podem ter áreas que são dedicadas à conservação na sua herdade também. Não é? E, por outro lado, temos as entidades que compram esses créditos, que podem ser tanto empresas privadas que têm necessidade de fazer offsetting dos seus impactos, como fundos de investimento que queiram, enfim, comprar créditos para os vender depois, ou que queiram comprar ou investir em empresas que criem créditos. Não é? Portanto, capitalizando esta atividade económica. Depois temos uma terceira entidade, que são a entidade gestora dos mercados de créditos de biodiversidade, que é uma entidade pública, o Biobank, né? um banco biológico, que no fundo faz a gestão do mercado e que beneficia de uma espécie de overhead, e que esse overhead poderá depois ser reconduzido, reutilizado em conservação, em ações públicas de conservação da natureza e da biodiversidade. Portanto, isto sucintamente são estas as medidas que nós propomos, obviamente com muito mais detalhe no nosso relatório, e eu convido-os a todos a fazer o download do relatório e a ler com atenção. Muito obrigado.